Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder, glória de Deus vai descer, vai se manifestar, salvação em massa vai acontecer. Primeira Samuel, capítulo 17. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos. E se porventura você agora começou a assistir esse vídeo, né? Os vídeos são vendidos aí afora, distribuídos. Quer dizer que agora vamos começar a ministração de hoje. Até agora eu estava respondendo algumas perguntas. Hoje eu gostaria de falar sobre mentalidade de reprovação, mentalidade de condenação, mentalidade de crítica, mentalidade que produz intimidação. Qual que é o pensamento natural do homem caído? É que quanto mais ele criticar, quanto mais ele depreciar, quanto mais ele condenar, mais chance o outro tem de mudar. No entanto, o mundo funciona assim há milênios e nada muda. E no entanto continuam fazendo a mesma coisa. Essa é a loucura. Einstein uma vez, não sei se realmente ele falou isso, mas é atribuído a ele. Ele diz que loucura é você fazer sempre a mesma coisa e esperar que um dia dê resultado diferente. Você tem condenado, criticado, acusado a pessoa do seu lado, esperando que com isso ela mude, mas na verdade o que você produz nela é só ressentimento e intimidação, não produz mudança. Não adianta trazermos isso para a vida da igreja. Isso é algo que tem estado no meu coração já há alguns meses. E eu quero hoje, também domingo que vem, falar um pouco com você, compartilhar com você sobre isso. Nós temos que fazer cessar todo tipo de palavra condenatória, acreditando que condenar, não é, vai produzir mudança. Não vai produzir intimidação. A pessoa perde completamente a ousadia, a liberdade. Muitas vezes pastores, né, que andam comigo, pastores jovens, eles querem pregar cada vez melhor. Eles então dizem: pastor, fala para mim, diz para mim. E eu nunca digo, eu nunca falo. Por que eu nunca falo? Porque se eu for falar as falhas, os defeitos, não vou produzir uma melhor pregação, vou produzir uma pregação cheia de intimidação, cheia de constrangimento. Ele, em vez de ganhar liberdade, ele perde a liberdade. E o que é pior, ele vai olhar para mim sentado no banco e ver em mim apenas ouvidos e olhares de crítica, diminuição, condenação. Para aquele que vive condenando você, você nunca tem uma performance suficientemente boa. Porque se ele admitir que você agora é bom, isso significa que ele não tem mais nada para dizer a seu respeito. E ele então acha que falar que você é bom em algo é um desserviço, mas é o contrário, Esse é o único trabalho do diabo. Por isso Satã, Ha-Satã é a palavra no hebraico, significa o acusador. Porque o trabalho dele constantemente é isso, é criticar, diminuir, intimidar, afrontar, entendeu? Acusar, condenar, tentar simplesmente mostrar o tempo inteiro o quanto você está fora do padrão, o quanto você está longe de alcançar o que precisava de ter alcançado. Você foi bom, mas não foi bom o suficiente. Dessa vez melhorou, mas ainda não é o suficiente, porque nunca é o suficiente. Tem sempre que ter uma sensação de mal-estar, desconforto, entende? E muitos de nós pensamos que esse é o segredo da mudança. Muitos maridos, muitas esposas acreditam que esse é o segredo de um casamento feliz. Não é. Quanto mais você critica a sua esposa, pior fica o casamento. Quanto mais você condena e mostra as falhas do seu marido, pior é para você, para vocês dois. Mas muitos estão iludidos dessa mentira. É a mentira do diabo. Nós temos que remover essa mentalidade entre nós. Mas pastor, mas falando assim, então significa que eu não posso falar mais que algo está errado no meu casamento? Alguém ficou bravo comigo esses dias, ouvindo o senhor falar. Então, como é que eu vou melhorar o casamento se eu nunca posso dizer que ela é errada? Não diga que o outro é errado. Fale de você. Entende? Olha, eu não me sinto feliz quando eu ouço isso. Eu não me sinto valorizada quando você age assim. Eu não me sinto amada quando você fala dessa forma. Fale de você, não fale dele. Fale do que você sente. E ele se importa com você.
Quando você falar o que você sente, ele vai se importar com o que você sente e vai dizer, puxa, eu não quero que a minha esposa se sinta assim, eu quero que ela mude. Entende? Na nova aliança, nós falamos para reafirmar a identidade, não para questionar. Se você fosse homem de verdade, você agia diferente. Isso dá até morte. Tem homem que mata por causa disso, acredita? Por quê? Porque em vez de reafirmar a identidade, questionou, colocou em xeque. E às vezes a prova parece muito contundente, inegável. Realmente, se eu fosse um homem mesmo, eu não teria agido dessa maneira. Pastor, mas então se eu não posso questionar a identidade dele, como é que eu posso levá-lo a avançar? Apenas reafirme o que ele é. Você é homem de Deus. Homens de Deus não agem assim. Você é o meu marido, eu me casei com um homem de verdade. Eu me casei com um homem de verdade. Eu sou uma mulher de verdade porque você me completa. Amém? E aí quando você fala o que ele é, ele vai tentar corresponder ao que é. E não vai querer te matar pelo que não é. Oh Deus. Você sabe? Ok, aleluia. Obrigado. Continue assim. Eu te encorajo. Não se deixe intimidar pelos olhares que você recebeu agora. Entendeu? O que é que está acontecendo? Esse irmão quer aparecer? Entendeu o que eu estou dizendo? Normalmente quem quer intimidar está sempre questionando os motivos. Motivos que ele não pode conhecer, porque está no coração. Mas ele ainda assim questiona. Né? Mas quem ama vai com outro até o fim. Sabe que eu detesto contar piada? Vou contar uma para você agora. Teve um dia que eu fui contar uma piada que ninguém riu. Me senti tão abençoado. Eu tive que avisar, olha, agora é a hora de você rir. Eu cheguei e perguntei, falei, você sabia que Jacó era analfabeto? Aí todo mundo ficou em silêncio, eu falei, porque ele amava Raquel e não Lia. Ninguém falou nada. Eu falei, Lia. Lembra o nome da mulher dele? Lia do verbo ler, você entendeu o trocadilho? Aí alguém deu um sorrisinho de canto de boca para cima, vamos abençoar o pastor. Eu falei, nunca mais conto nada para ele. Mas dizem que um dia um casal foi ao médico porque o marido teve um ataque do coração muito grave. E depois da consulta, o médico falou para a esposa, eu preciso falar com a senhora em particular. E falou para ela o seguinte, seu marido está muito doente. Ele não pode ficar contrariado. Você tem que fazer tudo que ele quer. Tem que cozinhar a comida que ele gosta. Fazer amor a hora que ele quiser. Você precisa de fazer isso, senão ele vai morrer. Aí quando saiu lá fora, o marido curioso para saber o que o médico falou. Amor, me fala, o que ele disse? Ele falou que você vai morrer. Você vai morrer? Então... Mas, obrigado. Os irmãos hoje foram muito amáveis comigo. Os irmãos aprendem rápido como encorajar o pregador. Mas eu gostaria de usar a história de Davi e Golias como ilustração. Sei que alguns já me ouviram pregando essa mensagem, mas você sabe, não tem problema, porque eu não prego para dar aula, eu prego para alimentar. E comida você come mais de uma vez, concorda comigo? E quando sobra num dia, você come no outro de novo. E se for gostoso, você quer comer frequentemente. Então você não veio aqui para aprender simplesmente, você veio para ser alimentado na palavra, quando dizem amém. 1 Samuel 17, verso 1, eu vou ler muito a Bíblia e você podia abrir a sua. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Entendeu? Dá para você visualizar a cena? Você tem um monte, que a Bíblia fala que está da Além, tem um monte ali onde estão os filisteus, e tem um outro monte do lado de cá, que é o da Quem,
onde está o exército de Israel. E aqui no meio está o vale, você entendeu? Isso aqui é um estádio. É um estádio. De lá tem uma arquibancada, do lado de cá outra arquibancada, estão separadas, porque torcidas aí belicosas. E aqui no meio agora é que vai ter o combate. Então, você tem todo um cenário montado, um palco estabelecido. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Que coisa! 6 côvados e 1 palmo. Muito bem. Primeira coisa é o significado que eu quero frisar com você. O que significa, ou o significado dos nomes que estão aqui? Porque na Bíblia não tem nada por acaso. Tudo está aqui por um propósito. E Golias, a palavra Golias, significa 2 coisas. Os comentaristas não têm certeza, então eles falam que tem 2 sentidos, mas é interessante que ambos os sentidos eles se encaixam, né, na interpretação bíblica. Então alguns dizem que Golias significa expor, mostrar, descobrir. Outros dizem que Golias significa aquele que foi mandado para o exílio. Sabe o que é exílio? É ser expulso da sua própria terra. Ok? Então, alguns dizem que significa expor, mostrar. Outros dizem que significa ser expulso para o exílio. E Golias era de Gate. O que significa a palavra Gate? Gate literalmente significa lagar. O que é o lagar? Para nós que moramos aqui no Brasil, particularmente em Goiás, nós estamos familiarizados com coisas relacionadas à uva e ao vinho. Mas o lagar é o lugar onde as uvas são pisadas. Hoje em dia não se faz mais vinho dessa maneira, pisando as uvas. Hoje tem outros instrumentos mecânicos, para fazer isso. Mas naqueles dias, a maneira de prensar a uva era pisando. E à medida que eles pisavam na uva, então o suco da uva tinha um orifício por onde ele escorria. Ok? Agora, o que significa lagar? Na Bíblia também essas coisas têm significado. E lá em Apocalipse nós temos significado de lagar. Apocalipse 19, verso 15, diz assim: saiu da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Está falando do Senhor Jesus. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, porque a ira de Deus foi colocada toda lá no Calvário. O Senhor Jesus tomou sobre si toda a ira de Deus, para que você hoje possa ser abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Então a ira de Deus não vem mais sobre os seus filhos, nunca mais virá. Você nunca vai experimentar a ira de Deus, nunca mais. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas isso não significa que Deus não se ira, ok? Mas a ira dele virá. E a ira dele virá justamente porque os homens rejeitaram a obra de Cristo. Os homens não creem no Filho de Deus. E vai chegar o dia em que a ira de Deus virá. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus virá para executar a ira. Na primeira vinda, ele veio para tomar a ira no nosso lugar. Mas como muitos não vão aceitar a obra dele, ele vai voltar a segunda vez para executar a ira de Deus, ok? E a Bíblia fala que isso é chamado de pisar o lagar do furor da ira de Deus. Então você tem o significado de lagar. Lagar simboliza a ira de Deus. Então Gate, você vê, o nome Golias de Gate é o nome dele. Você vê, na Bíblia é tão maravilhosa que apenas um nome conta a história. Então Golias, aquele que foi exposto, mostrou o seu pecado, portanto, e sofreu a ira de Deus, que é Gate. Ou se você crê no exílio, o significado de Golias como sendo exílio, você pode dizer também que Golias, aquele que foi expulso, exilado, por causa da ira de Deus, Gate. Uma frase, você tem a história da queda de Lúcifer. Isso é para mostrar a beleza da palavra de Deus. Se essa palavra ainda não te deixa embevecido, o meu propósito tem sido esse no decorrer dos anos: despertar em você gosto, entende? Ganhar paladar para comer. A palavra de Deus é maravilhosa. Quantos têm ganhado isso na sua vida? Então, vamos avançar. Verso seguinte. Bom, antes de eu falar do verso seguinte, também a Bíblia fala que era o filisteu, ele era
filisteu, Golias de Gate. Então o que significa a palavra filisteu? A palavra filisteu, segundo um comentarista, vem de uma palavra no hebraico, palash, que significa revolver-se no pó, rolar no pó. Já viu quando certos animais, particularmente cães, porcos, eles gostam às vezes de rolar na poeira? Então, palash, aquele que se envolve no pó. Agora, mais uma vez, você tem algo bíblico envolvido. A Bíblia fala que o homem foi criado do pó. Mas qual parte do homem? O corpo. Mas depois da queda, o corpo tornou-se a carne. E a Bíblia fala que a serpente hoje se alimenta de pó. Isso significa que o filisteu é aquele que se revolve no pó. Mas presta atenção, não é somente que ele se alimenta do pó, é que onde tem a ação do diabo, as pessoas sempre se sentem sujas. Todas as vezes que alguém fala para você palavra de condenação, você se sente sujo, se sente empoeirado, como se diz, sente fora. Tem pessoas que falam para você, e não é que elas falam às vezes cheia de ódio, às vezes elas falam cheia de ciúme, cheia de inveja, cheias de espírito competitivo, tem muitos outros espíritos por detrás, mas esses espíritos todos são palash, é espírito maligno. Essa é uma prova de que os filisteus simbolizam espíritos malignos. Golias, portanto, é o maioral desses, portanto representa o próprio diabo. Verso 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Muito bem, tudo a respeito de Golias é bronze. Tudo a respeito de Golias é bronze. E tudo é 6, mas eu quero frisar no bronze agora. Os metais têm significado também alegórico na palavra de Deus. Eu vou contar para você. Ouro, prata e bronze eram os metais básicos usados no tabernáculo. Cada um deles tinha um sentido. O que simboliza o ouro? O ouro nos fala da glória de Deus. Qual é a glória de Deus? É a justiça de Cristo. Quando você recebeu a justiça de Cristo, a glória de Deus veio sobre você. Isso significa que você ganhou algo do ouro de Deus. Isso é o que tem valor para Deus. Nossas obras, diz a Bíblia, são trapos de imundície, mas a justiça dele em nós é tão preciosa quanto o ouro. A prata, o que simboliza a prata? Então, no tabernáculo, a prata só é encontrada basicamente nos fundamentos, no alicerce. Isso significa que o alicerce da casa de Deus é a prata. O que simboliza a prata? Redenção. O verbo redimir significa comprar de volta, ok? Tudo que está ligado com a obra de Cristo no Calvário é prata. Tudo está relacionado com a salvação é prata, porque a prata nos fala de moedas. As moedas eram feitas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, e nós fomos redimidos, ou seja, fomos comprados de volta para Deus. Isso é prata. Mas também havia bronze. E o que simboliza o bronze na casa de Deus? O bronze simboliza juízo, condenação. Quantos estão me acompanhando? Juízo, condenação. Muito bem, qual que é a relevância disso? Primeiro, você tem que entender que tudo em Golias é de bronze. Não há ouro em Golias, não há prata em Golias só há bronze. Isso significa que tudo em Golias está relacionado com condenação, juízo, crítica, intimidação, tudo em Golias. E menciona-se então as suas partes, né? A Bíblia fala que as suas caneleiras eram de bronze, uma em cada perna. Isso significa que ele está fundamentado na condenação, firmado na condenação. Havia uma couraça no seu peito que era de bronze. Isso significa que dentro dele só tem sentimentos de condenação. Havia uma haste, ou uma lança, que parecia uma haste do tecelão, que também era toda de bronze. Isso significa que a sua arma principal é condenação, juízo. Mas na cabeça ele tinha um capacete de bronze. Isso significa que ele tem uma mentalidade de condenação. Olha para cá.
É Golias que tem o capacete de bronze, é Golias que tem a mentalidade de condenação, juízo, intimidação, crítica, acusação. Essa é a mentalidade de Golias. Preste atenção, na vida da igreja nós temos que tirar esse capacete fora. Diga amém. Tirar essa mentalidade fora. Não é a maneira de edificar, não é a maneira de avançarmos. Como eu disse, pastor, mas como é que eu vou falar do erro? Você pode falar do erro sem falar de condenação. Você pode falar do erro sem falar de condenação. Como é que você deve falar com seus filhos? Você nunca diga para o seu filho: você é um imbecil mesmo, você é um incapaz, você nunca vai dar nada na vida, você não me ouve, você é um desobediente, você é um rebelde. Não. Você vai dizer, essa não é a identidade dele, isso é capacete de bronze. Você tem que falar o que para ele? Você é meu filho, você é filho de Deus, você é príncipe do Senhor, você é justo pela fé. Esse comportamento não combina com você. Esse comportamento não é nosso. Isso é lá de fora. Lá no mundo eles fazem isso. Aqui nós não fazemos assim, porque aqui nós somos diferentes. Vê, você pode até falar do erro, mas você não condena, você reafirma o que ele é. Entende o que eu estou dizendo? Isso tem um poder enorme na boca do pai e da mãe. Se o pai e a mãe têm capacete de bronze, o menino fica a vida inteira intimidado. Ele não tem coragem de nada, porque o tempo inteiro ele tem um senso de incapacidade, porque ele ouviu a vida inteira: você não consegue, você é um incapaz, você é um rebelde, você é miserável. Então, como ele ouve isso a vida inteira, ele se sente intimidado diante de qualquer desafio. Ele tem dificuldade de aceitar o desafio de ser um líder, de ser um chefe, de ter um empreendimento, de fazer algo, porque ele está intimidado o tempo inteiro, por causa de acusações que recebeu durante dias, meses e anos seguidos, por causa de um capacete de condenação. Hoje, esse capacete vai ser tirado da sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe uma coisa interessante? O tabernáculo, ele tinha 3 partes. Quantos se lembram quais eram as partes? A parte mais exterior era chamada de... Aí depois vinha o átrio. Não era realmente uma parte do tabernáculo. O átrio era uma parte ao derredor do tabernáculo que era cercada com cortinas de linho, ok? Então o átrio era um lugar para você chegar no tabernáculo. E no átrio tinha 2 móveis. Quem se lembra dos 2 móveis? Era o altar de holocausto e a bacia de... O altar de holocausto era feito de bronze, e a bacia onde estava a água também era de bronze, porque no átrio tudo é de bronze. O que é o altar de holocausto? É a cruz. É a cruz, o lugar onde o cordeiro foi imolado, onde o cordeiro no nosso lugar recebeu o juízo de Deus, condenação de Deus, para que você seja perdoado. Por isso o altar é de bronze. Amém? Tudo no átrio fala de bronze. Mas aí você entra para o tabernáculo propriamente dito. E no tabernáculo tem 2 partes. Tem o lugar santo e o santo dos santos. Tudo é de ouro. O tabernáculo ele é feito de madeira, mas é madeira coberta com ouro. Amém, meus irmãos? Os móveis do lugar santo é tudo ouro. O candelabro é de ouro batido, ouro maciço. A mesa dos pães é madeira coberta de ouro. O altar de incenso é de ouro. E no santo dos santos tem uma arca da aliança, que também é feita de madeira, mas é toda coberta de ouro. Por quê? Porque no tabernáculo, na casa de Deus, tudo é ouro. Então presta atenção no princípio que eu vou te falar aqui, que é muito sério. Quanto mais longe da presença, mais bronze você vê. Quanto mais perto da presença, mais a madeira está coberta com ouro. O que representa madeira em tipologia? Natureza humana, o homem. Na Bíblia o homem é sempre representado por madeira. Aqueles que edificam confiado na força humana, Paulo diz que estão edificando com madeira, ok? Então o homem é madeira, mas no tabernáculo a madeira está coberta de... Quanto mais próximo da presença de Deus, mais você vê o seu irmão coberto de ouro, mais você vê o seu marido coberto de ouro. Que ouro? O ouro da justiça de Cristo.
Quanto mais perto, mais você vai vir ouvir a pregação do pastor e vai ver o pastor coberto de ouro. Presta atenção, isso não é literal não, estou falando de algo simbólico. O ouro aqui nos fala da justiça de Cristo, da glória de Deus. Mas quanto mais longe da presença, mais bronze você vê em tudo, ou seja, mais condenação, mais acusação, mais crítica, mais intimidação. Isso vem por quê? Porque está longe. Como é que eu sei se um irmão ele está vivendo próximo da presença ou está vivendo longe da presença? Basta ouvir ele conversando. Se ele tiver com um capacete de bronze na cabeça e na sua boca só sair palavra de condenação, ele não está lá na beira do Santo dos Santos. Não, ele está lá longe ainda. É irmão? Mas está longe da presença. Ele tem que ficar próximo da presença. Quanto mais cheio do Senhor, mais os seus olhos são capazes de ver o ouro cobrindo a madeira. Você nem vê a madeira não aparece, ela está lá, você sabe que está, mas você não está vendo, você está vendo a glória de Deus nele. Essa é a glória de servir a Deus, essa é a glória de estarmos na casa de Deus, podermos ter essa visão espiritual. Quantos dizem amém? Verso 8, Golias parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. É isso que quem tem o capacete de bronze faz, afronta. Você não é homem, você não é servo de Deus, você é um pastor de meia tigela, você não é crente coisa nenhuma. É isso que Golias faz o tempo inteiro, afronta, afronta. Qual o objetivo da afronta? Produzir vergonha. Se você ouve um pastor pregando, e o pastor faz te afrontar em vez de te edificar, e você vai embora para casa sentindo diminuído e envergonhado, é porque infelizmente naquela igreja o capacete de bronze está na cabeça, e ainda acreditam que é assim que vai haver mudança. Quanto mais vergonha esse irmão sentir, quanto mais constrangido ele ficar, mais chance dele mudar, não, mais chance dele ir embora e sumir da sua presença, e ficar longe de você. Não deveríamos levar nossos filhos, nosso cônjuge a viver envergonhado. Se você é líder, você deveria o tempo inteiro encorajar a sua célula, encorajar os seus discípulos, jamais fazer com que eles se sintam envergonhados. Pastor, constrangido pode, sim, mas constrangido com o amor, constrangido tanto que é amado. Você errou, você sabe que você errou, essas coisas não são de Deus, mas eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Tem um irmão na nossa igreja, vou falar dele com muito amor e carinho, espero que ele não fique chateado comigo, o testemunho dele. Mas ele era de uma igreja pentecostal. Quando ele era jovem, um dia a profeta se levantou, e nessas igrejas profetas falam o que vem à cabeça e elas mandam na igreja. E ela falou para ele: Deus desistiu de você. Você abusou, como diz o outro, da paciência. Ele levantou e foi embora. Deus desistiu de mim, estou no inferno, acabou. E ele ficou a vida inteira esperando morrer e ir para o inferno, mas não morreu. Aí aconteceu que a filha se casou e um dia veio parar aqui na videira. Ela o convidou, ele falou: por que eu vou? Deus já desistiu de mim. Durante 50 anos ele viveu assim. Que vida miserável, alguém ia prestar conta. Ele começou a nos ouvir. E um dia ele me chamou: pastor, eu preciso conversar com você. E a conversa foi só essa: pastor, me fala uma coisa, é verdade que você está falando? Isso é verdade mesmo? Significa que Deus não desistiu? Tem jeito para mim ainda? Eu falei: por favor, vamos enterrar isso. Isso foi Golias que falou para você, não foi o enviado de Deus. E ele veio para a igreja, um fardo de 50 anos mais ou menos foi tirado das costas dele. Quantos irmãos estão vivendo assim hoje? Quantas pessoas que você conhece estão vivendo assim hoje? Porque alguém falou em nome de Deus alguma coisa, na verdade, que procedia de Golias.
acreditando que com isso a pessoa iria mudar, mas não mudou, oprimiu. Nós precisamos que os irmãos sejam ousados para testemunhar do Evangelho. Não tenha respeitos humanos, fale para todos. Fale quando for oportuno e quando não for. Mas não fale a pregação de Golias, fale a pregação da graça de Deus. O fulano já é crente, pois às vezes o crente precisa de ouvir mais do que o ímpio. Porque o ímpio, quando ouve você falando do amor de Deus, ele às vezes rapidamente abraça. Ele fala, ei, meu Deus do céu, é isso mesmo, eu quero esse amor. Mas às vezes o crente viveu tantos anos assim. Essa semana o pastor Naor estava me mostrando, o pastor Rigonato mostrando, um irmãozinho que mandou um áudio no WhatsApp para ele. E ele dizendo para o pastor, mais ou menos assim, pastor, está bom demais essa palavra. Ô Rigonato, você é meu amigo, você fala a verdade. Eu não quero perder a salvação não, mas tá bom ouvir. Mas se for verdade isso aí, tá muito bom, ficou muito melhor ser crente. Mas Rigonato, você não me fala a verdade, esse negócio está certo. Ele estava com medo de crer. Porque a vida inteira é tão atormentada que ele fica com medo de crer. Meu Deus, será que esse negócio é verdade? Mas tá bom demais ouvir isso, eu queria ouvir mais, mas ao mesmo tempo, você é meu amigo, faz favor. Entende? Quer dizer, você é uma pessoa honesta, anos vivendo debaixo de condenação. Capacete de Golias vai ser removido em nome do Senhor Jesus. Na verdade, enquanto eu estou falando aqui, já está sendo removido. Eu já consigo ver no meu espírito gente tirando, falando, não quero mais isso na minha vida, não vou mais. Resoluções santas estão sendo tomadas aqui hoje, de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Vamos continuar. Onde é que eu parei? Vamos para o verso 17. Agora vai entrar um outro personagem na história. É esse personagem que eu quero me deter mais. Até agora foi só um preâmbulo. Disse Jessé a Davi. Jessé, ele era o que de Davi, irmãos? Pai. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos. Os irmãos de Davi estavam lá na batalha. Davi não, ele estava em casa cuidando das ovelhas. Leva a teus irmãos um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Quantos pães, irmãos? Porém estes 10 queijos. Quantos queijos? Tudo 10. Leva-os ao comandante 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, só que agora Davi ouviu. Aleluia. Você vê, você tem uma alegoria espiritual aqui. Davi aponta para Cristo. Ok? Particularmente nesse contexto, Davi aponta para Cristo. Jessé aponta para o Pai. Teve um dia que o pai enviou o filho para pisar na cabeça do duelista. E o pai enviou o filho para levar o quê? 10 pães. Por que 10 pães? Por que 10 quê? Por que 10? Já falei para você em outras pregações que o 10 representa o todo. Deus estabeleceu o 10 para representar a totalidade, de maneira que, quando você dá 10%, o dízimo, para Deus você deu tudo, e vai ganhar recompensa sobre tudo. Você não precisa de trazer todo o seu salário, você vai trazer o dízimo, porque quando você trouxer, Deus vai receber como se fosse tudo. A lei são 613 mandamentos, sabia disso? 613, mas Deus mandou escrever na pedra quantos? 10, porque aqueles 10 representam o todo. Quebrou um dos 10, quebrou todos, porque deixou de ser 10. Entendeu o que eu estou dizendo?
Agora veja, por que o Senhor coloca dessa maneira aqui? Para mostrar que o Senhor Jesus veio trazer o pão do céu para você. E esse pão não é com limite, é sem medida sobre a sua vida. Você pode comer o quanto quiser, o quanto precisar. É o suprimento perfeito do Senhor. Quantos dizem amém? Deixa eu dizer uma palavra para os nossos jovenzinhos que estão aqui. Nessa reunião tem menos jovens, à noite é que eles estão mais presentes. Você sabe, Davi era muito jovem nessa altura, talvez 17 anos. Ele estava em casa porque ele não podia ir para o exército. O exército era só acima de 20 anos em Israel. Então ele não podia ir. Ele estava em casa, portanto, cuidando das coisas. Os irmãos que eram mais velhos estavam todos lá. E a Bíblia fala que o pai dele o chamou e deu uma tarefa para ele. Uma tarefa muito simples: levar suprimento para os irmãos. Ok? Mas Davi nunca mais voltou para casa. Essa foi a última vez que ele estava na sua casa. A partir daqui, ele ia sair, iria ter um encontro com Golias, iria vencer Golias, Saul iria pegá-lo, iria levá-lo para sua casa, depois ele iria fugir do Saul, iria perambular no deserto, mas depois ele voltaria para Hebrom e Jerusalém, para viver no seu palácio e ser rei de Israel. Nunca mais voltou para casa. Então o pai fez algo fundamental, ele tinha que sair da casa dele naquele dia. Tinha 39 dias, que Golias desafiava o exército, ninguém se levantou. No 40º dia, Davi não sabia, mas no 40º dia, Davi chega. 40 também tem um sentido, ok? Davi chega. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a obediência a uma ordem simples pode trazer glória incomparável na sua vida. Olha o que aconteceu com Davi, porque ele obedeceu uma ordem simples. Ah não, manda outro, agora que eu estou aqui no videogame, vou passar de fase. Não, manda outro, eu estou vendo uma série aqui no Netflix, agora que vai chegar a parte boa. Não, manda, presta atenção, manda você. Porque pode ser que você vai comprar pão na padaria e a glória de Deus te encontre no caminho. Ou às vezes sua futura esposa. Melhorou, hein? Você sentiu que o ambiente melhorou. Na hora ouvi um suspiro. Às vezes a obediência é algo simples que pode resultar em glória na sua vida. Quantos dizem amém? Eu sempre gosto de lembrar esse tópico. Vamos continuar, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A palavra afronto, o verbo afrontar, está o tempo inteiro sendo usado aqui, porque esse é o ponto central do diabo. É claro que Golias era grande, é claro que ele tinha armas fortes, mas a principal arma dele é a palavra. O diabo imita Deus em tudo, ok? A principal forma como Deus faz é pela sua palavra. Deus criou tudo pela sua palavra, e nesse tempo da nova aliança, Ele quer que você ministre fé apenas falando, porque há poder nisso. Mas o diabo também sabe, e ele então procura fazer a mesma coisa. Daí ele vai falar na sua mente, mas às vezes vai usar pessoas para falar audivelmente com você, como vai acontecer aqui agora mesmo. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: como é que é? Me explica direito, o que é que o rei vai fazer ao homem que ferir este filisteu e tirar a afronta? Davi estava preocupado era com a afronta, mas ele também queria o quê? Recompensa. Homens e mulheres de Deus amam recompensa, mas mais do que você, Deus é um Deus galardoador dos que o buscam. Deus ama recompensar. Há recompensa para tudo. Você entra para o seu quarto e ora, vai ganhar recompensa. Resolveu fazer um jejum, vai ganhar recompensa. Resolveu dar uma oferta, vai ganhar recompensa. Há recompensa para tudo, porque Deus é um Deus que recompensa. Quantos dizem amém? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Presta atenção, Davi aqui não está xingando ele não, viu? Tem muito irmão que gosta de ficar xingando demônio, xingando o diabo. Ok, você quer fazer isso, faça, mas não se coloque igual a ele. Quem xinga é demônio, nós não xingamos.
Ah, mas Davi falou que ele é incircunciso. Ser incircunciso não era um xingamento, é uma constatação. Quem era circuncidado era participante da aliança. Então eles sabiam, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma marca no meu corpo que prova que Deus está em aliança comigo, mas esse cidadão não está em aliança com Deus, Deus não tem nada a ver com ele, então ele é incircunciso, está fora da promessa. O que Davi estava dizendo é o seguinte: eu tenho uma aliança, você não tem, eu tenho a promessa sobre mim, você não tem, por isso, Senhor, por causa da aliança, vai me dar vitória, e você vai ser derrotado. Agora, nós não guerreamos contra homens, está me ouvindo? Nós guerreamos contra principados e potestades. Então nós não falamos isso para homens, mas falamos para o diabo. Você tem que dizer para o diabo: ele é um incircunciso, mas nós estamos debaixo da nova aliança. Quando dizem amém? Verso seguinte, verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo Davi falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira com Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Você sabe, tem perguntas que parecem perguntas retóricas, mas não são. Por detrás delas tem afronta, condenação. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Como assim conhece a presunção? Qual é a presunção de Davi? Ele quer ir lutar com Golias. Ele crê que pode derrotar o inimigo. A postura dele dizer: eu posso derrotar, deixa eu fazer que eu tenho certeza que eu posso derrubá-lo, porque eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Como é que Eliabe via isso? Como soberba. Davi tinha fé, tinha uma boa opinião a respeito de Deus, mas Eliabe enxergou a fé como sendo arrogância, soberba. Mas Eliabe é irmão, mas a palavra dele é de condenação. Quem é você para fazer isso? Quem que você pensa que é para vir aqui agora lutar? Você nem do exército é. Você é muito arrogante. E Davi respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro. O que ele fez, meus irmãos? O que ele fez? Desviou-se dele. Presta atenção, aqui está um princípio espiritual fundamental. Todas as vezes que Deus quer te levar a lugares novos, posições novas, o diabo virá para te resistir. Como é que o diabo te resiste? Tem irmão que acha que o diabo resiste a gente só com sensações. Eu estou sentindo. Se você for honesto, você vai ver que o que você está sentindo é afronta, condenação, intimidação, medo. Esse é o diabo te resistindo. E às vezes, presta atenção, o diabo fala no seu ouvido, mas às vezes ele usa irmão para falar com você. Uma coisa é ouvir o diabo te condenando, outra coisa é ouvir o irmão condenando você. São coisas distintas. Por isso nós temos que acabar com essa história. Eliabe depois foi fazer parte do exército de Davi, mas ele era o irmão mais velho. A Bíblia fala que no dia em que Samuel foi ungir Davi como rei, Samuel chegou na casa de Jessé. Na hora que ele viu Eliabe, ele falou o quê? É esse aí, tem certeza que é esse aí o rei que Deus escolheu. Deus falou o que para ele? Não olhe a aparência. Por quê? Porque Deus não vê aparência. Porque Samuel falou: um cara grande, alto, forte, musculoso, atlético, só pode ser esse. Então, quem é que deveria estar lá lutando contra Golias? Eliabe. Pela ótica natural, ele é o certo, porque ele é o maior, ele é o mais forte, ele é o mais velho, ele é o mais experiente. Por que ele não está lá, irmão? Sabe por que ele não está lá? Porque ele usa o mesmo capacete de Golias. Golias está lá afrontando. O que Eliabe está fazendo? Afrontando também. Você não vai derrotar o diabo lutando com a mesma arma dele. O diabo gosta quando a gente usa capacete de bronze. É a mesma arma do diabo. E você acha que com isso está fazendo algo bom. Não está. Por isso que Eliabe não estava lá. Porque quem usa a mesma arma não tem ousadia e nem fé. Mas pastor, como proceder quando um irmão, não é? Alguém próximo, um discipulador, ou até mesmo um pastor, ele vem e fala coisas a seu respeito na sua cara que não é verdade?
que Davi fez? Virou as costas e foi embora. Não responda, irmãos. Sua guerra não é contra irmãos. Ele não deixou de ser seu irmão porque falou essas coisas. Ok? Ele precisa ser liberto do capacete da condenação, mas ele é irmão. Irmão, você não discute. Não adianta discutir. Não adianta. Simplesmente cale-se. Afaste-se. Fica mais longe desse. Ok? Mas não resolva discutir. Se sua esposa ou seu marido ainda tem esse problema de condenação, não discuta. Mude de assunto. Porque sua esposa não dá para você virar as costas, mas você pode mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Já que não dá para a gente falar sobre isso, vamos falar de outro assunto. Não é? Por quê? Porque não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu posso te dizer com tranquilidade. Eu me lembro, me tornei pastor, e logo eu comecei a trabalhar com células, mas naquela época chamava grupos familiares. E Deus nos abençoou muito. De um grupo de 8 células, passamos para 300. Hoje você pode achar pouco, porque aqui na Videira tem mais de 3.000. Mas naquela época, era a igreja que mais tinha grupos no Brasil inteiro. E aí, um dia, eu cheguei na reunião dos pastores lá, que a gente chamava de presbitério, e falei para eles, eu vou escrever um livro, falando de célula. Quero que outras igrejas saibam o que está acontecendo e queiram fazer. E eu me lembro, do pastor do meu lado falou, vê se se enxerga, você é muito pretensioso. Nunca esqueci, mas já perdoei. Mas não esqueço. Para o seu bem. Você é muito pretensioso. Ou seja, o que Eliabe falou de Davi? Presunçoso. É só uma outra palavra. Agora, é presunção querer escrever um livro? Escreve quem quiser, lê quem é doido. É assim que a vida funciona. Você é livre. Por que eu sou pretensioso em querer escrever? Mas foi isso que ele disse. Aí o outro emendou do lado falando, por favor, quem vai querer ler livro seu? E todos caíram na gargalhada. Eu falei, não sei quem vai querer, mas eu vou escrever assim mesmo. E escrevi. Perguntaram quem ia querer ler, ainda bem que você não estava lá, que você ia falar, eu vou ler. Eu me lembro quando eu comecei a Videira, na época não era Videira, e aí eu resolvi comprar um gravador de fita cassete. Os mais novos não sabem o que é fita cassete. É um negócio interessantíssimo. Ele grava sons. Ele tem uma bobina. É um negócio fascinante. Quando roda, o som sai. É incrível. Eu sei que hoje em dia você não precisa de nada disso. O negócio está na nuvem, não é? Mas era legal. E aí, eu comprei. Era um negócio desse tamanho, um trambucão, que gravava, eu acho que era 10 de uma vez. 10 ou 15 de uma vez. E fazia um barulhão quando ligava aquilo tudo, parecia um monte de turbina. Negócio, eu achei maravilhoso. Eu comprei, coloquei uma mesa de som, coloquei ele em cima de uma mesa, um negócio legal. E aí eu falei, quando no final da palavra, se você quiser, vai estar ali à disposição. Né? E colocava o negócio girando e o povo passava, era uma maravilha. Hoje ninguém compra mais CD meu, mas tudo bem, esse é outro assunto. Olha para cá. Aí alguém falou, pastor, você vai gravar CD seu? Você acha que alguém vai querer comprar? Você vê Golias falando pela boca do Eliabe. Entende? Você sabe, essas pregações andaram o mundo inteiro. Até hoje as pregações estão andando o mundo inteiro. Por quê? Porque eu sou presunçoso? Não. Simplesmente porque Deus me deu uma chamada, Deus me deu um ministério e eu vou derrubar Golias em nome de Jesus. Amém, querido? Mas pode ser que você esteja passando hoje pelas mesmas coisas. Não se permite ficar intimidado. Você quer liderar? Quem que vai? Você vai liderar quem? Vê se enxerga. Você agora que vai querer também. Até você vai escrever, fulano. Agora na Videira qualquer um escreve. Esse é meu segundo nome, qualquer um. Entende? Sempre tem um Eliá para falar. O que você faz? Vira as costas. Entende? Não discuta com ele. Faz o que o Senhor te chamou para fazer, e o Senhor vai te honrar no final. Quantos dizem amém? Amém? Aleluia. Vamos continuar. Verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Você conhece a história, não vai dar para eu ler tudo. Davi chegou para Saul, falou que queria matar o gigante. Davi falou, você não pode, você é muito novo. Davi argumentou, mas eu já matei um leão e já matei um urso. Em Israel não existe urso hoje, mas existia naquela época. Também em Israel não existe leões hoje, viu? Quem vai comigo pode ficar em paz, não tem leões na rua.
Em Goiânia tem onça, mas lá não tem leão. Mas antigamente tinha, no tempo de Davi tinha, e Davi encarou um leão e encarou um urso. Ele falou: posso derrubar esse também, não dá para errar, vou acertar ele. Aí Saul se deixou convencer, mas falou para ele: então veste a minha armadura. E Saul vestiu Davi a sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça o que, meus irmãos? Pôs o quê? Aí você fica perguntando, você sabe, Saul era muito grande. A Bíblia diz que em Israel não tinha ninguém maior do que ele. Todo mundo batia do ombro para baixo. Quando Saul estava na multidão, ele destacava do ombro para cima. Isso significa que Saul era um homem zarrão. Não era tão grande quanto Golias, mas era o maior que havia em Israel. Por que ele não foi lutar contra Golias? Por quê? Porque estava com medo, assustado, intimidado. Mas sabe o que é sério? É porque ele também usava a mesma arma de Golias. Ele também usava capacete de bronze. Presta atenção, não vamos derrotar o diabo usando as mesmas armas dele. Não, nossas armas são outras, são poderosas em Deus, para destruir toda a obra do maligno. Quantos dizem amém? Mas aí a Bíblia fala, Davi fez o quê? Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tirou tudo. O que ele fez? Olha que Davi, quais foram as armas que Davi pegou? Olha o que ele diz: tomou o seu cajado na mão. Cajado é instrumento de quem? Pastor. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Presta atenção, Davi venceu Golias usando as armas de um pastor. Nós somos pastores, presta atenção, você que é líder de célula, você é um pastor. Seu rebanho é pequeno, é só aquela célula. Você não tem título de pastor, mas você está apacentando, você é um apacentador. Está me entendendo? E você vai vencer o diabo com as armas do pastor. Então é preciso falar como pastor, mas pastor na ótica do Novo Testamento. Pastor que pastoreia com alimento da palavra de Cristo, não a palavra de Moisés, a palavra do Novo Testamento, a palavra do Evangelho. Fala a palavra na sua célula e vai vir gente de longe para ouvir você. Tem 1 ou 2 irmãozinhos que vêm aqui domingo de manhã frequentemente, são de outra igreja, não são daqui. Outra igreja, não gosto de usar essa palavra outra igreja, porque só há uma igreja na verdade, mas você entende o que eu quero dizer, uma outra igreja. E lá na igreja deles, eles não falam que vem aqui, então eles vêm escondido. E aí, eles estão me ouvindo, eles são líderes de célula na igreja deles. O que eles fizeram? Eles vêm aqui, isso eles me disseram. Eles me ouvem, acabam, eles vão lá, compram o CD, aí chega na segunda e na terça, eles transcrevem o que eles ouviram, depois eles tiram cópia e compartilham na reunião da célula. Mas não põe meu nome em nada, aleluia, é isso mesmo que tem que fazer. Aí, eles estavam me contando, pastor, nossa célula é de jovens, nossa célula tinha 6, 7 pessoas, agora nossa célula tem 50, 60. Não cabe, eles ficam lá no jardim, lá na porta da rua, não tem como entrar, todo mundo quer vir, porque lá na cela está compartilhando a palavra. Sabe o que está acontecendo? Ele está usando as armas do pastor. Eu como pastor estou ensinando para ele, ele pegou as armas, está usando lá, e o resultado é o mesmo. Porque o que atrai as pessoas não é a pessoa, o que atrai é a mensagem. Eu não me iludo, tem irmão que sente falta de mim, que sente saudade de mim, e eu fico olhando e falo, não sou eu, você não me engana, você está querendo é a palavra, entendeu? Você quer é a palavra, é verdade ou não é, irmãos? Não, tudo bem, eu sei que você gosta de mim, mas não é tanto assim, a mensagem é que é o negócio, você quer ouvir é a palavra, e aí quando eu falo a palavra, você respira fundo e fala, é isso que eu queria. Experimente eu parar de falar a palavra e sabe o que vai acontecer? Todo aquele amor que você tinha vai embora. Entende? Por quê? Porque não sou eu. É muito importante que cada pastor entenda, não é a pessoa do mensageiro. Está me entendendo? Não é o volume do microfone, não é a qualidade do som, nem é a cadeira almofadada.
Não, é a mensagem, é a palavra, é o alimento. Se você tem recebido e tem entendido, você não consegue ficar sem. Te dá uma falta, parece crise de abstinência. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso da palavra. É verdade? Quantos testificam o que eu estou dizendo? Porque é verdade. São as armas do pastor. Davi, a Bíblia fala então, ele foi e atirou a pedra. A Bíblia fala que a pedra cravou aonde? Na testa. Isso é importante. Veja, eu não sei, a Bíblia não fala, eu também não sei, se o capacete de Golias cobria a testa. Eu tenho por mim que é possível que cobrisse a testa. Mas a Bíblia não fala. Mas ele estava com o capacete. No entanto, quando Davi lançou a pedra, ela afundou o capacete e atingiu o crânio. Ele imediatamente desmaiou. A pedra não matou, a pedra apenas desmaiou o gigante. Isso significa então que Davi aplicou uma certa força naquilo. Não foi com delicadeza. Isso significa que quando você libera a palavra, é preciso ter energia nisso. É preciso ter convicção nisso. É preciso confrontar mesmo os pensamentos, falácias, mentiras do diabo. E aí a Bíblia fala que a pedra bateu e Golias caiu para trás. Quando ele caiu para trás, Davi veio e pegou a espada do Golias. Presta atenção. Davi não matou Golias com a arma própria. Davi matou Golias com a própria arma do Golias. Ele pegou a espada do Golias e cortou-lhe a cabeça. Presta atenção, isso também está na Bíblia, isso também está no Novo Testamento. A Bíblia fala lá em Hebreus 2, verso 14, que o Senhor Jesus, por meio da sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. A morte era uma arma de Satanás, mas Jesus pegou a arma de Satanás e usou contra ele próprio e destruiu. Olha o que diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes ele igualmente participou. Para quê? Por sua morte Cristo destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora você não precisa ter pavor da morte mais, porque aquele que tinha o poder da morte foi vencido, foi destruído. E como que o Senhor fez isso? Entrando na morte. O autor da vida entrou na morte para destruir aquele que tinha o poder da morte. Por isso Davi usou a espada de Golias. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas antes de encerrar, eu ainda quero ler com você algo fundamental. Verso 52, o encerramento da história. A história não acabou ali. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. Presta atenção, eles perseguiram o inimigo até as portas. Isso nos lembra de Mateus 16, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então essas portas aqui só pode simbolizar portas do inferno. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas ele as colocou na sua tenda. Muito bem, aqui mais uma vez o nome das cidades fala o que significa cada porta. Eles perseguiram até as portas de Gate e Ecrom. O que significa Gate, meus irmãos? Quem se lembra? Lagar. E o lagar simboliza o quê? Ira de... O que significa perseguir até as portas da ira? Quem diria que a ira de Deus poderia ser uma porta do inferno? Mas é. Como é que o diabo atormenta crente? Convencendo o crente que Deus está com raiva dele. Convencendo o crente que Deus está irado com ele e que a qualquer momento a ira vai cair na cabeça dele. Quantos crentes saem de casa pensando que naquele dia vai morrer? Eu era assim, quando eu tinha meus 16 anos de idade, 17, quando eu pecava eu achava que eu ia morrer, eu ia para a aula a pé. Eu dizia, não posso pegar ônibus porque eu não quero que inocentes morram comigo. Eu só não era louco, porque não sei porquê, mas eu acho que eu era. Deus me curou. Completamente insano, porque eu vivia achando que se eu pecasse, a ira
Viria. Mas até hoje tem crente achando isso. Quando acontece um problema, imediatamente ele pensa o quê? A mão de Deus me alcançou. É a ira de Deus que me alcançou. Meu Deus do céu, agora o pau quebrou. Olha aí. E se acontece uma sequência de coisas ruins, aí ele tem a evidência incontestável. Eu saí de casa, quase fui atropelado, depois peguei meu carro, o motor fundiu, cheguei no meu emprego, a empresa faliu, e eu cheguei em casa, o Juninho estava com pneumonia. Vê se não é Deus irado comigo, eu preciso ir lá para a igreja orar. Presta atenção, as circunstâncias não falam para você a respeito do amor de Deus, a cruz fala a respeito do amor de Deus. Deus prova o amor é no Calvário, mas o diabo usa essa porta para tentar te intimidar. E muitos, em nome de Deus, vão te intimidar também com isso. Mas a ira não vem mais sobre você, porque já veio sobre Cristo no Calvário. Quantos dizem amém? A outra porta é a porta chamada Ecrom. Ecrom significa o quê? Arrancado pela raiz. O diabo quer que você se sinta o tempo inteiro instável, porque alguma coisa que foi desarraigado, agora está sem firmeza. O diabo não quer que você tenha convicção. E muitos vão dizer para você: como é que você pode ter certeza da sua salvação? Presta atenção, qualquer um que ensina isso, ele deixa o crente instável. É salvo hoje, não é salvo amanhã. É salvo hoje, depois não é salvo de novo. Ele não sabe que dia que ele é salvo, que dia que ele não é. Ele não tem segurança. Ele está desarraigado, é uma porta do inferno. Aquele que ensina, né, que a sua justiça depende do seu bom comportamento. Aí eu comporto bem, eu sou justo, mas até a hora que eu comporto mal de novo, desarraigado, não tem firmeza. A sua justiça não depende do seu comportamento, é um dom que você recebeu. Os que receberam a abundância da graça e o que mais? Dom da justiça. Quando receberam esse dom, então você não perde, é um dom. É porta do inferno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, há tanta profanação que às vezes é dita em nome de Deus. No Velho Testamento, o sangue de animais tinha o poder de cobrir o pecado por um ano. No dia da expiação. Mas tem pastores que hoje ensinam que o sangue te cobre só até você pecar de novo. Você pecou agora, o sangue te cobre, mas na hora que você peca de novo, o sangue já não tem efeito. E significa que o sangue de Jesus na pregação destes é pior do que o sangue de boi, de bode, de carneiro. Isso é blasfêmia. Você está debaixo do sangue do Cordeiro, aquele que vive eternamente. A vida dele é eterna, seu sangue é eterno, está eternamente sobre você. Porque Ecrom é sentir desarraigado. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas por fim, encerrando, o texto diz que Davi arrancou a cabeça e levou a cabeça para Jerusalém. Davi ainda não era rei. Jerusalém não pertencia a Israel nessa altura, era uma cidade dos jebuseus. Mas Davi já sabia que lá seria a capital, que ele iria conquistá-la. Ele pegou, levou a cabeça de Golias e colocou lá em Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque Davi era profeta. Você sabe, tem uma tradição que diz que havia em Jerusalém um monte chamado Gal-Golias de Gate. Com o tempo, Golias, Gate, Gal-Gate virou Gólgota. Você sabe, com o tempo, com a repetição, as pessoas vão corrompendo e vão criando novas palavras. Pastor, mas Gólgota não significa o lugar da caveira? Exatamente. É o lugar, não da caveira inteira, só do crânio. Gólgota significa o lugar do crânio. O lugar onde Davi colocou a cabeça de Golias. Porque 1000 anos depois de Davi, apareceu em Jerusalém alguém carregando a cruz. E lá no monte, onde a cabeça, o crânio foi colocado, ele pisou definitivamente na cabeça do verdadeiro Golias, Satanás, e destruiu aquele que tinha o poder da morte. Aleluia, aleluia.
A glória. Você foi chamado para viver debaixo da autoridade daquele que pisou no crânio, que destruiu a mentalidade. Tira isso da sua vida hoje em nome de Jesus. Não combina conosco. Nós somos o povo de uma outra aliança. Nós compartilhamos de generosidade e graça, e nós podemos dar isso uns para os outros todo dia. Graça, misericórdia, generosidade, paciência. Não precisamos de palavras de intimidação, condenação, acusação, crítica, morte. Esse capacete não é para você, ele é de Satanás. Mas hoje nós usamos um outro capacete. Esse outro capacete é a certeza da salvação. É a certeza de que Ele move em nós e move em você também. Irmãos, é tempo de vermos casamentos mudados. A maior parte dos casamentos tem problemas só por causa do capacete de Golias. Tira para você ver como muda. A maior parte dos problemas que nós temos na vida da igreja é porque alguém se levantou para falar como Golias. Muda para você ver. Muda a célula, muda o ambiente, muda a história, muda a sua história. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está.